Fala galera, tudo bem? André Jordão aqui de volta e hoje fazendo uma provocação para a gente aprofundar um pouco a discussão sobre inteligência artificial. Você sabia que a inteligência artificial é burra? Isso mesmo. A inteligência artificial sem dados, sem uma boa base de dados, sem você alimentá-la, ela é burra. Os seus algoritmos, que são os algoritmos? É a receita, é a receitinha do bolo que você dá para o computador, para a máquina. Esses algoritmos eles são super sofisticados, mas sem uma boa base de dados, ele não funciona, e não funciona em nada. Por isso que dizem que dado é o novo petróleo, porque dados são colhidos o tempo todo hoje em dia. Está nos dispositivos inteligentes, smartwatches, geladeira inteligente, redes sociais, WhatsApp, basicamente tudo que você faz hoje reúne dados. E com essa massa de dados, a inteligência artificial começa a trabalhar e através deles produz informação. Então vamos lá, o dados produz informação que leva ao conhecimento, que é refletido em inteligência aplicada para gerar diferencial competitivo. Então é fácil compreender, reunimos dados, esse dado vai virar, depois de uma leitura, esse é um processo de data mining e de big data, a gente fala um pouquinho mais para frente com detalhes, mas esses dados bem trabalhados, eles vão levar a produzir uma informação. A informação vai gerar um conhecimento, vai gerar uma inteligência, e quando você aplicar essa inteligência em cima desse conhecimento, você vai ter um diferencial competitivo, correto? Então, com tudo isso, fica aquela pergunta clássica que todos fazem. Meu emprego estará garantido mesmo com toda essa inteligência artificial que não para de surgir? Eu analisando essa pergunta, eu te responderia depende. Eu diria que se você conseguir sair de férias e deixar um manual de tudo que você faz, e alguém consegue executar esse manual fielmente e executar o seu trabalho, eu diria que você deve ficar um pouco preocupado, porque provavelmente uma inteligência artificial pode substituir aí o seu trabalho, tá certo? Então vamos discutir um pouco mais de como que ela funciona hoje nesse presente, para depois a gente até projetar um futuro. Então assim, bem alimentada de dados, como a gente acabou de falar, a inteligência artificial consegue, por exemplo, fazer uma análise preditiva. O que é essa análise preditiva? Ela consegue prever o que vai acontecer. Tem um exemplo clássico que a gente vai colocar aí na tela, o famoso caso da Target, que é uma grande varejista dos Estados Unidos, onde por meio de operações estatísticas sobre o comportamento do consumidor, ela ficou famosa por conseguir saber de uma gravidez de uma adolescente antes do seu pai. Loucura total, não é? Vou deixar o link aí para uma matéria também, para vocês lerem um pouco mais sobre esse caso, que ele é muito famoso e é muito curioso. Mas não é difícil de entender como isso aconteceu. Vamos trazer um pouco aqui para o nosso cenário brasileiro. Lembra do primeiro filme do Tropa de Elite? Lembra quando o capitão, o André Matias, não é capitão ainda, ele é só um policial, ele ainda está na PM convencional, e eles dão para ele a missão de analisar a mancha criminal para posicionar as viaturas na rua de forma inteligente? Lembra disso? Com isso, ele vai lá para aquele monte de pilha, quem lembrar, ele fica num quartinho sujo, com um monte de dados de mancha criminal, de crimes, mas com aquilo ele reúne dados, muitos dados de crimes nas regiões, e tudo isso de forma analógica. Ele tá pegando papel, pegando boletim de ocorrência, e com base naquela leitura toda, ele vai indicar os lugares que mais precisam de atenção das viaturas, ou seja, onde os roubos estão acontecendo. Quem gosta do filme vai lembrar, depois o comandante dele lá manda ele pastar e, enfim, não segue nada do que ele falou. Mas aquilo nada mais é do que compilar dados de forma analógica para você chegar no resultado. Vou colocar viaturas em tal lugar para prever uma situação que tenha acontecido nos últimos meses, anos, enfim. Vamos olhar um pouco para o mundo hoje. A China hoje, por exemplo, em Xangai, ela faz a mesma coisa, só que de forma digital. Através da inteligência artificial, do reconhecimento facial, que nada mais é do que uma inteligência artificial que projeta através das câmeras vários pontos e com uma base de dados muito bem alimentadas das pessoas, consegue reconhecer. Por exemplo,
eu vou atravessar a rua em Xangai, fora da faixa, a câmera vê que é o André e me manda uma multa que chega na minha casa. Isso acontece hoje na China. Não é amanhã, nem depois, não é futuro, é hoje. E muitos devem estar pensando, quem assistiu Black Mirror, falando, cara, é totalmente Black Mirror, né? Porque tem um episódio, eu não vou lembrar bem qual mas a menina precisava ter uma boa nota para alugar um apartamento que ela queria morar num condomínio. E a sua nota não era o suficiente. Então ela não conseguia morar naquele lugar. Ou seja, ela não tinha nota suficiente no seu score social para conseguir alugar aquilo. E hoje a China já faz. Além do score financeiro, que a gente conhece bem aqui no Brasil, lá você tem o score social. Então, se você atravessar fora de uma faixa, se você fumar num lugar proibido, se você cometer qualquer deslize, e mesmo assim estiver pagando suas contas em dia, o seu score também vai baixando aos poucos. É uma loucura, mas isso acontece na China hoje. E aí fica uma pergunta, fica uma provocação pra gente. É muita invasão de privacidade, você pode estar pensando, mas você abriria mão da sua privacidade para ter mais segurança? Se você tiver um controle assim, você não tem mais crimes, você não tem mais abusos, mas você tem a privacidade completamente invadida. E aí, como é que fica? É uma pergunta. E agora, para finalizar, vamos projetar um pouco o futuro. Então, a gente já viu que essa junção de dados, trabalhar esses dados, pode levar a gente a ter o conhecimento, até a inteligência e chegar no diferencial competitivo. No Brasil, a gente tem uma lei que chama LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que na teoria diz que os dados são seus e você faz o que você quiser com ela. Então, até outro dia, pré-lei, antes de 2020, a lei, os dados estavam com o banco ou estavam com qualquer outra empresa, os dados eram dele. A partir dessa lei, os dados passam a ser de propriedade da pessoa. Ou seja, você escolhe para quem você vai dar os dados. Tem todo o site que você vai entrar, rede social, tudo tem aquela caixinha que você tem que dar aquele tique, eu concordo com a política. Aquilo ali você está simplesmente concordando em ceder os seus dados. Aí eu te pergunto, você deixou de usar o Instagram, o WhatsApp? Então assim, você tá só a Lei Geral de Proteção de Dados, na teoria, preserva seus dados, mas você não está deixando de usar os seus dados ou de dar os seus dados para essas big techs, para essas grandes empresas de tecnologia. Ou seja, quem tem os dados hoje na mão são as big techs. E quem tem os profissionais, por exemplo, 100 profissionais na empresa com mestrado em Machine Learning, em aprendizado de máquina e doutorado em Deep Learning. Isso são todos inteligências artificiais, assim como reconhecimento facial, assim como outras que a gente vai vendo aí durante a nossa jornada. Mas quem tem esses profissionais são as Big Techs. E elas que recebem os dados, porque a gente não deixa de usar ela. Aí eu te pergunto, como que uma startup brasileira vai conseguir nascer e competir com esses gigantes? Sendo que a Lei Geral de Proteção de Dados vai nos abarcar, você não vai conseguir tratar os dados de uma forma que essas Big Techs têm, porque você vai ter um time, se é uma startup, se é bem menor, ou seja, eles conseguem gerar um produto que não tem competitividade. A gente fica completamente à mercê dessas Big Techs, que é o que acontece hoje e a gente sabe que é isso que está acontecendo. Então assim, a gente fica impossibilitado de fazer um produto para competir com eles. Então a gente acaba cedendo e usando o que eles estão construindo. E é por isso que esses gigantes também já estão construindo o futuro, que é o que a gente está projetando aqui. Eu garanto para vocês que a partir de 2 anos, a partir de 2025, provavelmente a gente vai ter uma nova fase aí de inteligência, que nada mais vai ser do que as assistentes pessoais. As famosas Alexa e Siri, mas temos outros aí no mercado, serão responsáveis por pagar suas contas, encontrar um carro ideal para sua família e já contratar o seguro que cabe no seu bolso. Ou até encontrar um destino da sua próxima viagem de férias.
cotando e reservando passagem, hotel e tudo que você pedir, sem fricção nenhuma, apenas dizendo: Alexa, planeje minhas férias esse ano. Através dos seus dados, ela saberá tudo. Quando, onde, como e quanto você quer pagar por aquela viagem. E com tudo isso, ela vai te oferecer 3 opções super personalizadas de férias para você e para sua família. Ela vai entender a idade dos seus filhos, porque ela tem esse teu histórico de dados. Ela vai entender o que a sua esposa procurou, o que o seu esposo procurou na internet. Ela vai ter acesso às suas contas, então ela vai saber como você está financeiramente. E com base em tudo isso, com uma simples pergunta, planeje minhas férias, ela vai te dar 1, 2 ou 3 pacotes completamente personalizados para você e para sua família. É muito doido, eu sei que é muita informação, mas isso nada mais é do que uma confluência, uma convergência de tecnologias. A gente tem as inteligências artificiais que não param de crescer e essa parte de Big Data, de data mining, de mineração de dados. Então você junta os dados, transforma isso em conhecimento, em inteligência, em diferencial competitivo, e aí você alimenta a máquina com essa quantidade de dados. A partir daquilo, você consegue tirar tudo o que você quiser. Aí realmente ela fica inteligente e vai conseguir te assessorar aí da forma mais adequada e personalizada possível, porque ela está trabalhando em cima dos seus dados. É isso, muita loucura, né? Mas enfim, vamos conversando, vamos discutindo. Se tiverem dúvidas, elas forem aparecendo, vão mandando aqui pra gente, porque é realmente muita coisa, mas é o futuro. Eu garanto para vocês que isso vai estar na boca de todo mundo, principalmente a partir de 2025, porque muitas tecnologias já estão convergindo e dando vida a tudo isso aí que a gente falou, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. The progress with the assistant. As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex,
It brings together all our investments over the years in natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. See how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Today? Next Tonight? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like upper like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. Again, that was a real call. We have many of these examples where the calls quite don't go as expected, but the assistant understands the context, the nuance. It knew to ask for wait times in this case and handle the interaction gracefully. Look,